Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre polinômios. A gente vai falar nossa aula sobre divisão, né? A gente vai usar algumas aulas para falar sobre divisão de polinômio. Nessa aula a gente vai ver especificamente o método de Chaves, né? O método de Chaves para divisão. Então, pessoal, o método de Chaves é aquele método que a gente está acostumado, aquele algoritmo, né, que a gente está acostumado quando a gente divide números inteiros, né, que a gente está acostumado lá desde do Fundamental 1. É aquela história, né, de fazer um traço, né, fazer um traço vertical, um traço horizontal, aí põe aqui, escreve aqui o dividendo ao lado do divisor, embaixo o quociente, ao lado o resto, né? É exatamente aquela mesma estrutura, né? Isso a gente chama de divisão pelo método de Chaves. Bom, pessoal, vamos lá, né? Primeiro, né? Comentar um pouquinho sobre a divisão, né? O slide diz o seguinte: sejam P de x, D de x, Q de x e R de x polinômios, né? Respectivamente, o dividendo, P de x é o dividendo, é o polinômio que você quer dividir, D de x é o divisor, é por quem você quer dividir, Q de x é o quociente, quer dizer, o resultado da divisão, e R de x é o resto da divisão. Então a gente pode escrever dessa forma, né? O P de x é igual a multiplicação, o dividendo, né, é igual a multiplicação do divisor pelo quociente somado ao resto. Repara que é exatamente, né, a mesma coisa que a gente faz quando a gente quer dividir números inteiros, né? Tem gente que chama isso aqui de divisão euclidiana, né? Divisão euclidiana. Bom, para essa divisão ela ser única, né, ela fazer sentido, quando a gente divide números inteiros, a gente garante sempre que o resto, né, que o R, né, o resto, ele vai ser sempre menor do que o divisor, né? A gente para a divisão quando o resto se torna menor do que o divisor e aí já não dá mais para dividir. Aqui em polinômio a gente vai usar uma ideia parecida, só que não existe relação de ordem entre polinômios, né? Não existe essa coisa de um polinômio menor do que o outro. Para a gente comparar os polinômios, a gente vai comparar os graus dos polinômios, né? A gente vai comparar os graus de cada um. Então a gente vai parar a divisão quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Então percebe a diferença? Quando você divide números inteiros, você para quando o resto é menor do que o divisor. Quando você divide polinômios, você para quando o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Tá bom? O que vai mudar é que a gente vai acrescentar essa palavrinha grau. Daí a importância da gente saber encontrar, né, calcular o grau de um polinômio, né, assunto que a gente viu lá na primeira aula. Então, só fazendo essa conexão aí da nossa aula 3 com a nossa aula 1. Se R de x é o π, né, é o polinômio identicamente nulo, dizemos que a divisão é exata. Lembra que é isso? Né? O polinômio identicamente nulo é o polinômio que tem todos os coeficientes igual a zero. É simplesmente o zero. Caso contrário, a divisão não é exata, né? Se o resto não for igual a zero, a divisão ela não é exata e o resto deve ter grau menor do que o grau do divisor. Em símbolos, né, o grau do resto tem que ser menor do que o grau de D, tá, pessoal? Aqui está o grau de Q do quociente, mas não é isso não. Tem que ser menor do que o grau de D. E aqui também, né, o grau do quociente é a diferença entre os graus do dividendo e do divisor. Esse símbolo aqui tá estranho, né? Aqui deveria ser D, tá bom, pessoal? O grau do polinômio, que é a divisão do P pelo D, é o grau de P menos o grau de D, tá bom? Vou trocar aqui por D. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aí no exemplinho, tirado lá da AFA, né? Diz o seguinte: da divisão do polinômio a de x por b de x, resulta, né, o quociente q de x e resto r de x. Então, dividindo-se a de x por 3 vezes o b de x, então se eu pegar o divisor e multiplicar por 3, o que acontece com o quociente e o que acontece com o resto? Né? Será que o quociente muda? Será que o resto muda? Será que eles permanecem iguais? Bom, vamos ver. A gente, para resolver essa questão, a gente só precisa ter em mente essa ideia, né? Essa equação aqui. Né? Então, eu posso escrever que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Pronto, só isso. E o que acontece, né? Se eu quiser pegar aqui e mexer no divisor, se eu quiser multiplicar o divisor por 3, para não alterar a expressão, eu vou precisar dividir o quociente por 3. Vê se não faz sentido, né? Porque 3 multiplicando com 3 dividindo se cancelam e fica igualzinho aqui a equação na primeira linha. Tá bom? Então, se eu quero
multiplicar o divisor por 3, eu preciso dividir o quociente por 3. E observa que eu não preciso fazer nada com o resto ele pode permanecer exatamente do mesmo jeito. Então, pessoal, agora, né, nessa nova divisão, a gente tem o quociente dividido por 3 e o resto permanecendo igualzinho. Então, a alternativa correta é a letra A, tá certo? Então, é uma questão que a princípio pode parecer complicada, mas se você tiver em mente essa fórmula, né, essa equação, né, você consegue resolver sem problema, tá bom? Vamos lá, pessoal. Finalmente, né, vamos chegar aí na parte mais importante da nossa aula, que é mostrar mesmo o método da divisão, como é que a gente faz para dividir dois polinômios. Então, a gente tem de exemplo aí uma questão do concurso da IAR, né, 2017, e essa questão pede para a gente dividir dois polinômios, um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, tá? A gente vai dividir esses dois polinômios e a gente quer saber quem é o resto. Bom, vamos lá, né? Tem uma série de etapas aí que a gente precisa cumprir. Bom, primeiro, você só consegue dividir dois polinômios se o grau do divisor ele for maior ou igual, se o grau do dividendo for maior ou igual ao grau do divisor, né? O grau do dividendo aqui é 3, o grau do divisor é 2, então é possível dividir, né? Você consegue dividir o número maior pelo número menor, tá? Você só não consegue dividir o menor pelo maior, tá bom? Bom, pelo menos não aqui em polinômios. Vamos lá, o que a gente começa, né, fazendo? A gente monta aqui, né, aquela estrutura que eu tinha comentado com vocês, né, uma linha vertical, uma linha horizontal, né, como se a gente estivesse dividindo números inteiros, e a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, o que diz a primeira etapa? Divida o termo de maior grau do dividendo. No caso aqui, quem é o termo de maior grau do dividendo? É 3 que multiplica x ao cubo, né, o termo de grau 3. Então, divida esse termo pelo termo de maior grau do divisor. Você dá uma olhadinha no divisor e observa que o termo de maior grau do divisor é x ao quadrado, é o termo de grau 2. A gente vai dividir o termo aqui de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Repare que é muito parecido com o que a gente faz quando a gente divide números inteiros. Imagina que você quer dividir, sei lá, 35 por 2. Você não divide direto 35 por 2. Você divide só o 3 por 2, né? Você pega só o dígito 3, né? Você não pega o 35, né, direto, né? Aqui é a mesma história. Eu não vou dividir o polinômio inteiro pelo divisor. Eu vou dividir só o termo aqui de maior grau, né? Só o primeiro, seria o primeiro dígito, né, entre aspas, né? E também não vou dividir pelo polinômio inteiro. Eu vou dividir aqui só pelo primeiro dígito, né, também entre aspas, do divisor, tá bom? É claro que para ser o primeiro, né, você tem que colocar aqui o polinômio em ordem decrescente das potências de x. Bom, mas vamos lá, né? Divido aqui 3x ao cubo por x ao quadrado. Essa é mole. É só a gente dividir as partes numéricas. As partes numéricas, os coeficientes são 3 e 1. 3 dividido por 1 é 3. E depois você divide as partes literais, né, que são as letras. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. Então sobrou 3x, certinho? Agora a gente vai pegar esse 3x e multiplicar por todo mundo aqui que está no divisor e passar para o outro lado subtraindo. Aliás, pessoal, é exatamente o que a gente faz quando a gente divide números inteiros, né? Por exemplo, eu quero dividir 35 por 2. Aí eu faço 3 dividido por 2 é 1. Aí depois eu faço o quê? 1 vezes 2, 2. Aí eu pego e subtraio o 2, não é isso? Subtraio o 2 da primeira parte do diagrama. A gente sempre pega o valor que a gente encontrou no quociente, multiplica pelo divisor e volta esse valor subtraindo, não é isso? Então, olha só, 3x vezes x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo. Eu subtraio esse valor, né? 3x vezes 3x, 9x ao quadrado, subtraio esse valor. 3x vezes 2, 6x, subtraio esse valor também. E aí, o que vai acontecer? Se você fez certinho, a cada passo, né, a cada etapa, você sempre vai conseguir diminuir de uma unidade o grau do polinômio que você está dividindo. Observa que 3x ao cubo com menos 3x ao cubo se cancela e sobra agora para a gente só o termo do segundo grau. 8x ao quadrado menos 9x ao quadrado, né, deu menos x ao quadrado. E agora, né, a gente continua a divisão. Observa que a gente ficou com um polinômio de grau 2, quero dividir por um polinômio de grau 2 também, é possível ainda fazer essa divisão. Eu vou continuar mais uma etapa até que sobre aqui para mim
um polinômio com grau menor do que 2, ou então o polinômio identicamente nulo, né? Ou então o resto zero. Vamos lá. Continuando, então, segunda etapa. Agora a gente vai repetir, né? A gente vai olhar quem é o termo de maior grau do dividendo, quem é o termo de maior grau do divisor. O termo de maior grau do divisor nunca muda, né? Mas o termo de maior grau do dividendo, olha só, agora é menos x ao quadrado. Então, eu copiei, né, o cálculo todo e agora eu vou fazer a partir daqui. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado deu menos 1, não é isso? Aí você vai pegar menos 1, vai multiplicar por cada termo do divisor e subtrair esse valor, né? Então ficou menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Só que eu vou subtrair menos x ao quadrado, então por isso fica com o sinal trocado, por isso fica positivo. Depois, menos 1 vezes 3x, menos 3x. Aí eu subtraio menos 3x, por isso fica positivo. Menos 1 vezes 2 é menos 2, mas eu subtraio menos 2, por isso fica positivo. E aí, cancelou o termo ao quadrado, cancelou o termo que depende de x, e sobrou só 4 mais 2, 6. E acabou, né? Acabou porque o polinômio 6 é um polinômio de grau zero, né, que é um grau menor do que o grau do divisor, tem grau 2. Então o cálculo encerrou, né? O cálculo se encerra, né? Aqui está de encerra, né? O cálculo se encerra ao atingir um polinômio de grau menor que o grau do divisor. Ou então, né, quando você acha o zero, né? Lembra que o zero, o polinômio identicamente nulo, a gente não atribui grau a ele, tá bom? E a alternativa correta, cadê? Achamos de resto igual a 6, dizia isso lá na alternativa A, né? Então está resolvido aí o nosso probleminha, nosso segundo exemplo aí da aula de hoje. Pessoal, preparados aí para os exercícios? Vamos lá, os exercícios envolvem, né, essa ideia de divisão, né, é importante praticar, né, você tem aí exercícios começando aí Aresa, né, Mackenzie, PUC, AFA, tem exercícios aí de graus variados, né, graus variados aí de dificuldade. Esse segundo aqui, pessoal, foi uma questão que caiu na ESA, tá, que foi anulada. Tinha um errinho lá na questão. Aí o que eu fiz, né? Eu dei uma adaptada só para ter resultado, tá? Então se você pegar a questão original, eu acho que não tem. E agora que eu não lembro o que eu acrescentei. Eu acho que não tem esse menos um. Eu acho que foi isso. Acho que eu acrescentei esse menos um e aí passou a ter uma alternativa correta. Tá? Eu acho que foi isso, tá? Então essa questão aqui eu adaptei que ela tinha sido anulada aí com o curso da ESA de 2009. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem a questão 7, PSEX, o 8 da AFA. Ah, e essa 9 aqui é bem bonitinha, tá? E assim, é um desafio. Então já vou logo avisando que essa daí é pra galera assim que tá mais ousada, né? Realmente uma questão bem complicadinha de fazer, tá num nível assim bem alto. Então, de repente, se você não conseguir fazer, se você tiver dificuldade até de compreender depois a solução, não precisa ficar desesperado, tá? Essa questão aqui é só mesmo assim para quem tá buscando emoções mais fortes, tá? Essa questão realmente é uma questão complicadinha, é o desafio aí, questão 9 da AFA e concurso de 2001. E é isso, né, pessoal? Gabarito aí para você conferir depois. As soluções a gente, como é de praxe, né, como a gente está acostumado, a gente vê aí no próximo vídeo. Pessoal, bom trabalho aí, resolvam os exercícios e a gente volta com um vídeo aí novo das soluções. Tchau, tchau.